Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre o olho humano, tá certo? Então prestem bem atenção, bons estudos e vamos iniciar a nossa aula. Bom, turma, vamos tentar desvendar o que se passa do lado de dentro do principal órgão da visão. Quando observamos atentamente os olhos das pessoas, certamente percebemos uma semelhança entre todas: o branco dos olhos. O branco dos olhos é a parte, certo, da camada externa do bulbo ocular, com cerca de mais ou menos 0,5 milímetros de espessura, chamado de esclera. A esclera, turma, contorna a íris. No centro da íris encontramos a pupila, ambas encobertas por uma camada espessa e transparente que nós chamamos de córnea. A córnea tem a curvatura externa mais acentuada que a interna. Ao contrário do que se pensa, ela não é apenas uma camada protetora. Ela funciona como uma lente porque ajuda a direcionar a luz para os olhos. Tá certo? O que acontece com a luz ao entrar no olho humano? Bom, a primeira parte nós já sabemos que é chegar na córnea. Tá certo? Em seguida, a luz agora ela vai penetrar uma região, certo, de consistência gelatinosa. A gente chama de câmara anterior ou humor aquoso. Ao longo dessa travessia, a luz passa por um orifício, tá certo? A pupila, que é cercada por todos os lados pelas fibras musculares da íris. Esses músculos fecham ou abrem, possibilitando a passagem de maior ou menor quantidade de luz. Ok? A pupila localiza-se sobre uma região transparente e flexível, chamada lente do olho ou cristalino. Essa estrutura é convexa no local em que a luz incide primeiro e tende a perder a flexibilidade à medida que envelhecemos. Ao atravessá-la, certo? Vemos que a lente dos olhos fica encaixada na íris. Ao atravessar a lente do olho, a luz penetra em uma região gelatinosa do bulbo ocular, chamada de câmara postrema ou ulmo vítreo. Essa região termina em uma superfície rugosa chamada de retina. Bom, turma, agora vamos falar sobre a pupila. Outro detalhe acerca dos olhos é a variação do tamanho da pupila. Ao longo do dia, isto é, nos períodos da manhã e da tarde, seu diâmetro é bem maior que durante a noite. A função da íris é controlar a camada de luz nos olhos. Aliás, a entrada de luz nos olhos funciona de maneira muito parecida com o que acontece nas câmeras fotográficas. Entretanto, a imagem que focalizamos não fica registrada no fundo dos olhos, como ocorre nesses dispositivos. Oposta à pupila, em uma pequena região central na retina, que se caracteriza por ter uma maior sensibilidade que a restante delas, essa minúscula região recebe o nome de mácula lútea, certo? Assim, quando queremos ver nitidamente algo, seus detalhes, apuramos o olhar de modo que sua imagem se projeta exatamente sobre a mácula lútea. Sentido da luz. Ao imaginar a luz atravessando o bulbo ocular, você conheceu as partes que compõem o olho humano. Agora nós vamos conhecer a função de cada elemento da visão. Antes de tudo, considere que os olhos é um receptor de informações que chegam à luz. Quando vemos alguma coisa é porque a imagem é projetada no interior do olho. Nossos olhos têm um sistema de duas lentes convexas que a luz atravessa a córnea e a lente, certo? Vamos relembrar como se projeta a imagem de um objeto ou paisagem em uma lente convexa? Bom, temos então a formação da imagem. A luz refletida pelo elemento que forma o ambiente é o estímulo captado pelos órgãos do sentido da visão. Assim que chega aos olhos, a luz atravessa a córnea, o humor aquoso e a pupila, alcançando então a lente. A passagem por esses elementos direciona os raios luminosos para a retina, onde se forma a imagem invertida do objeto, em foco. Essa imagem é transformada em impulsos nervosos que seguem pelo nervo óptico até o cérebro. No cérebro, as informações como cor, forma, tamanho e posição são interpretadas de maneira que o objeto em foco seja visto na posição correta. Ok? Talvez a gente possa achar estranho a imagem de cabeça para baixo, né? Mas é isso mesmo que acontece.
Do mesmo jeito que acontece naquela aula que a gente viu sobre a câmera escura. A imagem projetada em nossa retina, ela forma-se invertida, tá certo? E aí a gente observando essa imagem, a luz emitida da parte de cima do objeto é projetada na parte de baixo da imagem da retina e vice-versa. Agora, entendendo um pouco sobre a retina, ela é como uma superfície côncava, tá certo? Como uma colher ou uma concha. Ela é rugosa com milhões de extremidades de nervo. Esses milhões de nervos, certo? Estão ligados ao cérebro. Em uma superfície existem células capazes de captar a luz, certo? E enviar informações para o cérebro por meio dos nervos. As células reagem de formas distintas a diferentes intensidades de luz. Ao receber a informação dessas células por meio dos nervos, o cérebro interpreta e produz uma representação do que vemos. Agora vamos falar sobre a focalização da imagem, certo? Assim como vimos a projeção das imagens por meio das lentes convergentes, né? Assuntos de aula passada, tá certo? Para obter uma imagem nítida, é preciso aproximar ou afastar a máquina, né? O anteparo, ou seja, a superfície em que a imagem é projetada. Normalmente dizemos que estamos focalizando a imagem. Isso também ocorre quando você usa uma câmera fotográfica. Hoje, muitas câmeras têm um dispositivo automático, certo? Que modifica a lente para focalizar um objeto próximo ou distante. Você já deve ter percebido que é impossível observar com nitidez um objeto próximo de você e uma paisagem distante ao mesmo tempo. É preciso focalizar uma por vez. Por esse mecanismo da visão, tem um ajuste bem determinado para cada distância. Em nosso olho, há um sistema de lente que focaliza a imagem, formado por lentes do olho e a córnea. O que possibilita a lente do olho projetar sobre a retina imagens de um objeto que estão em distâncias diferentes é o fato dela ser flexível. Ela está fixa a um conjunto de músculos, os músculos ciliares, certo? Que forçam e variam a sua curvatura para ajustar o foco quando necessário. Esse ajuste é chamado de acomodação visual. Agora, turma, nós vamos ver as células para cada tipo de luz. A principal função da retina é captar e transmitir as imagens, certo, para o cérebro. Na retina encontram-se as células receptoras, certo, responsáveis por transformar os estímulos luminosos em impulsos nervosos. Essas células são de dois tipos. Os cones, certo, responsáveis pela percepção das cores, são os estímulos às luzes intensas, e os bastonetes, certo, podem ser estimulados sobre a luz pouco intensa. Essas células percebem somente o branco, o preto e o cinza em várias tonalidades. Há cerca de 6 milhões de cones na retina humana. São elas que diferenciam as luzes coloridas. Os bastones são cerca de 1000 vezes mais sensíveis à luz visível do que os cones. Elas também estão presentes em maior quantidade, cerca de 120 milhões. Existem 3 tipos de cones: aqueles que se sensibilizam mais pela cor azul, outros se sensibilizam pela cor verde e, finalmente, o terceiro grupo, sensibilizado pela cor vermelha. Todos eles se encontram espalhados na retina. Por exemplo, quando chega a luz de um objeto azul, certo, a retina, todos os sensores a identificam, mas os cones especializados no azul são os mais sensibilizados, certo? Enviados para o cérebro as informações que lhe possibilitam construir uma imagem tipo azul do objeto visualizado. Isso também acontece com os objetos verdes e vermelhos. Para todas as outras cores, como o amarelo, o violeta e o laranja, os cones são sensibilizados de acordo com a proximidade da cor ao seu tipo de especialidade. Nesses casos, o cérebro interpreta as informações mandadas para cada um dos 3 grupos dos cones e traduz a cor da informação. Em ambientes de baixas luminosidades, nossas visões dependem totalmente dos bastones. É por isso que à noite é muito mais difícil distinguir cor, né? Enxergamos o preto, o branco e diferentes tonalidades de cinza. Bom, turma, então chegamos ao final da aula. Deixo com vocês, certo, a atividade do sistematizar. Façam a atividade, tirem suas dúvidas no grupo. Bons estudos e até a próxima.